Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. E todo homem o quê? Endividado, é isso mesmo que está aí? E todos os amargurados de espírito, e ele fez chefe deles, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi fugiu de Saul por uns 15 anos. Foi quando Saul morre e Davi assume o trono. Porque mais ou menos com 15 anos Davi mata Golias. E aí começa um ciúme, uma perseguição de Saul sobre Davi, em relação a Davi. E aqui está falando que Davi se esconde na caverna de Adulão, que ficava lá no vale de Elá, naquela região mesmo onde Davi matou Golias. Olha bem, Davi mata Golias naquele vale de Elá, uma vitória maravilhosa, sobre o gigante, e agora ele tem que se esconder numa caverna, naquele mesmo lugar, porque está sendo perseguido por Saul. Olha bem. Então você vai ter momentos que você vai matar gigantes, e você também terá momentos em que você vai ser perseguido, que você vai ter luta, batalha, até que Deus cumpra a promessa da sua vida. Até que Ele te honre e te abençoe, você vai precisar passar por uns apertos, todos nós, porque são nos apertos que a gente se humilha, a gente amadurece, cresce, porque à medida que a gente vai sendo treinado, nos tornando mais mansos, mais humildes, mais amorosos, mais pacientes, aí Deus vai cumprindo o propósito dele. Ele vai treinando em nós a perseverança, tirando a ansiedade. Por quê? Você quer muito uma coisa. Se você tem que esperar, você é obrigado a fazer morrer a ansiedade no seu coração. Porque não adianta você ficar ansioso. A ansiedade não vai fazer a coisa acontecer. Não vai. O que faz as coisas acontecerem na vida da gente é a fé, é o amor, é a sabedoria divina. Não é a ansiedade. Então você e eu não temos escolha, a gente tem que deixar a ansiedade morrer e descansar. Então Davi aqui teve que se esconder na caverna de Adulão. E quem foi se encontrar com Davi? Homens ricos, poderosos, estudados. Foi isso que a Bíblia diz aqui? Quem eram os homens? Os endividados, os de espírito amargurados. Tem uma versão que eu gosto mais, a corrigida fala, de espírito desgostosos. Alguma aí está assim? Descontentes. Então ali Davi se reuniu, fez o seu primeiro exército com homens excluídos, rejeitados, problemáticos. Olha bem, pessoas com problemas, pessoas que não estavam prosperando, não estavam administrando, governando, mas estavam em suas piores fases. Eram esses homens que se reuniram com Davi. E você sabia que Davi é um tipo de Cristo? Eu já falei isso aqui, No Velho Testamento tem alguns tipos de Cristo, que são o quê? Pessoas que revelaram aspectos da pessoa de Cristo. Então você vai ver muitas referências. Davi rei, Jesus é o rei. E então Jesus ele faz o mesmo com a gente. Ele chama pessoas com todo tipo de problema. Se você tem problemas na sua vida, seja financeiro, emocional, de saúde física, de relacionamento familiar, Deus te chama para fazer parte desse exército. Ele te chama para fazer parte
desse grupo de valentes. Mais à frente você vai ver os valentes de Davi, homens que lutavam, eram peritos em guerra. Um homem matava centenas de homens. Davi, esses homens se tornaram o maior exército daquele tempo. Foi com esse exército que Davi conquista Jerusalém, a cidade do grande rei. Sabia que Jerusalém é chamada de cidade do grande rei? É onde a Bíblia fala que Jesus vai se assentar lá para governar o mundo por 1000 anos. Jerusalém aqui, essa Jerusalém, onde está a disputa lá de árabes e judeus. Ah, mas e a Nova Jerusalém? Só vem depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém. Por 1000 anos a Bíblia fala que Jesus vai governar lá de Jerusalém. Quem conquistou Jerusalém? Davi. E como que ele conquistou? Com esses homens. Vocês viram aqui em torno de 400 homens, cheios de problema. Ai, que alívio. Então quer dizer que os meus problemas não me impedem de fazer parte desse exército que Deus está preparando? Não faz. E eu digo para você que Deus prefere esses. Deus prefere pessoas problemáticas? Prefere. Sabe por quê? Porque são as pessoas problemáticas que se humilham. São os problemáticos que reconhecem que precisa de Jesus. É por isso que aquele jovem rico se entristeceu e não quis seguir a Cristo. Por quê? Ele já tinha a sua suficiência. Ele estava rico, não precisava tanto assim. E por isso Jesus disse, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mostrando a dificuldade do orgulho. Não é que Deus tem problema com dinheiro, não. Deus não tem nenhum problema com dinheiro. Dinheiro é bênção. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é quando as pessoas colocam tanto o seu conforto, a sua alegria no dinheiro e se esquecem que a verdadeira paz, alegria, amor, fé, só com Jesus, só Jesus dá. Então por isso que Tiago vai dizer que Deus reservou o reino dele para os pobres. Eu achava que era pobre de espírito também. Mas ali, na carta de Tiago, você pode ver depois, na sua Bíblia. Tiago está falando de pobre, financeiramente mesmo. Ele fala assim, que Deus reservou o seu reino para os pobres. Mas por quê? Deus ama mais o pobre? Não. Deus ama igualmente a todos, mas porque o pobre, como ele não tem nada para se apegar, ele se rende mais fácil. Se rende mais fácil. Então, irmãos, às vezes eu vejo famílias querendo fazer os filhos serem famosos, irmãos, famílias querendo que os filhos cantem, fica aí aplaudindo criança naqueles shows de televisão de música, já viram? Competindo com música, criança. Eu fico pensando, meu Deus, estão colocando as crianças no caminho do inferno. Por quê? Está oferecendo fama, mundo, trevas, mundo, irmãos. A Bíblia fala assim que o mundo jaz inteiro no maligno. A Bíblia, Jesus fala assim, vocês não são do mundo como eu do mundo não sou. Tiago no capítulo 4 diz assim, adúlteros. Agora a Almeida aliviou um pouco, né? Fala infiéis, mas no original, no grego, é adúlteros. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então eu não quero ser amigo do mundo. Eu tenho pessoas queridas no mundo, que eu amo, com o amor de Deus. Igual eu estava vindo aqui sexta-feira, ali, aqui nessa Leila Diniz, né, aqui, né, lá embaixo, chegando no Novo México ali. Aí parei o carro para uma pessoa atravessar, o outro carro atravessar. Quando eu vi, era um colega meu de adolescência, né? Aí quando eu vi que era ele, eu abaixei o vidro, dei um grito, ele tomou até um susto, né? Ele está afastado do evangelho, está aí no mundão, né? Como dizem. Mas eu tenho um carinho por ele tão grande, tem um grito, aí ele me viu. Você deve ter amor e carinho pelas pessoas, mas você tem que saber que o mundo não
a gente está lendo João, né? O Evangelho de João. E você viu lá que, você vai ver, João fala muito isso. Ali as falas de Jesus falam assim que o mundo não recebeu. O capítulo 3 a gente leu, né? Fala assim que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no jeito. Mas o mundo não recebeu. Por quê? Porque o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então é claro que tem muita gente lá que nós vamos ganhar ainda. Por isso que a gente tem que amar, a gente tem que querer, tem que convidar, tem que falar, tem que ensinar, tem que ser ousado, tem que ter coragem para falar, tá? Tem que ter amor para falar, tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Tem que ter. Tem que ter sabedoria para saber a hora certa de falar, a hora certa de não falar. A gente tem que trabalhar. Mas a gente não pode ser amigo do mundo. É o que está no capítulo 4 de Tiago. O que é ser amigo do mundo? É ficar flertando com o mundo. Achar, como eles são felizes, e nós crentes, como nós somos tão coitados, pobres, meros mortais, eles são tão bons. Não, é o contrário. A Bíblia fala que o ímpio tropeça, é destruído e nem sabe no que tropeçou. Mas os justos, o Senhor os livra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Somente com os teus olhos você vai contemplar o castigo dos ímpios. Olha como que é sério, irmãos. Como que é sério ser ímpio. É um perigo ser ímpio. Por quê? Porque o ímpio está correndo perigo. A qualquer hora ele pode ser ceifado. Enquanto você, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, temer a Deus é uma garantia de que os anjos dele estão te guardando. Olha bem, eu acho até errado quando as pessoas falam assim que o mundo tem muito para oferecer. Agora a igreja, Jesus, não tem tanto assim. Viver na igreja é mais difícil do que no mundo. Por quê? Porque na igreja você é privado de tudo, enquanto no mundo você tem muita coisa. Irmãos, eu não vejo assim. Não vejo de jeito nenhum, pelo contrário. Eu olho para o mundo, eu vejo carência de paz, carência de alegria, eu vejo destruição, morte prematura. Eu vejo isso, eu vejo tragédia, desgraça, eu vejo só problema quando eu olho para o mundo. Agora, quando eu olho para Cristo, eu vejo vida, e vida em abundância. Eu vejo provisão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vejo proteção. Eu vejo paz. Eu vejo alegria no Espírito Santo. Eu vejo saúde porque Ele levou as minhas enfermidades. Então não dá para comparar, irmãos. Você quer comparar trevas com luz? Você gosta de andar nas trevas ou você prefere andar na luz? Eu prefiro andar na luz. Quando você está em casa, você apaga as luzes para andar dentro de casa? Vai cair, né? Se acende. Você gosta de luz. A Sofia fala, tô querendo que o dia amanhã chegue logo, para eu aproveitar o dia, ela fala. Que aí o sol brilha, quando a gente acorda e abre e vê aquele solzão, eu falo, minha filha, olha que dia lindo. Ele é o sol da nossa justiça, a Bíblia diz. Cristo é chamado de sol da justiça. E você sabia que na Nova Jerusalém não vai haver noite mais? Como que eu vou descansar? Você não vai ficar cansado mais, você não vai precisar dormir mais. Pensa. Então, irmãos, luz, Jesus é luz. Para com esse negócio de achar que o mundo oferece muita coisa. É por isso que os crentes ficam tentados o tempo todo. A juventude fica tentada o tempo todo, porque a juventude não é ensinada da maneira certa. Se a juventude for ensinada da maneira certa, ela vai se regozijar no Deus que tem, no Cristo que tem, nas promessas que Deus tem para ela. O jovem não vai ficar ansioso, não vai ficar preocupado, temeroso sobre o seu futuro, porque ele vai saber que Deus tem uma esposa para ele, tem um esposo para ela, ele tem um emprego, uma profissão, ele cuida, ele já cuidou do seu amanhã, a Bíblia fala. Você entende como que tudo depende de como é ensinado? Porque João fala assim, irmãos, filhinhos, guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê? Pesados. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus fala, aquele que tem sede,
eu darei da água da vida. Tem que ter sede. Tem que ter sede. Ninguém toma água sem sede. Não toma. Salmo 91. Porque ele muito me amou. Lá no finalzinho. Tem tanta promessa, né, no Salmo 91. Maravilhosas promessas. Quando chega lá no final, ele fala assim: porque ele muito me amou, eu também o livrarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, porque conhece o meu nome. Vou saciá-lo com longevidade. Quem quer viver muito aí? Eu quero. Aí você vai ser saciado. Agora, quem fala, se eu morrer amanhã, tá bom, tá bom. Se eu partir hoje, tá de boa, não tá nada. Você tem que querer viver, igual Davi declarou: eu não morrerei, mas viverei até ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha bem, então ele fala, Salmo 91, eu vou saciá-lo com longevidade, porque muito me amou. Tem que amar Deus, irmãos. Deus tem que se tornar tudo para você o tempo todo, todo dia. Sabendo que você depende dele, é ele que te dá força, é ele que te faz levantar pela manhã, é ele que faz o sol brilhar, e quando cai uma chuvinha boa para você ficar dentro de casa também, né? Ali confortável com a sua família, glorifique a Deus, glorifique, seja grato a Ele. A simplicidade, eu tenho falado sobre isso aqui, a vida simples, uma vida simples, mas cheia de paz, cheia de alegria. Se a gente ficar estressado, ansioso em conquistar, em ter, em possuir, aí a gente acaba esquecendo do mais importante, que é o cônjuge, é a esposa, é o filho, é a filha, é a família, os netos, irmãos. A gente tem que voltar. O ser humano, ele está evoluindo, progredindo na ciência e regredindo na inteligência. Porque as pessoas estão cada vez mais se dedicando ao celular, à internet, à tecnologia, à correria. E está perdendo a alegria, está perdendo o bem-estar, o amor pela família. O que é mais importante é a nossa prioridade. Então aí a gente vai entendendo que, com toda certeza, esses homens aqui eram homens com problemas, homens simples. Não é só ter problema, tá? Mas são pessoas com problemas que têm humildade para receber. Davi ali não era rei ainda, ele havia sido ungido rei, mas ele ainda não tinha assumido o trono. Olha bem, Davi ali não tinha fama, Davi estava sendo perseguido. Mas esses homens, olha bem, tiveram a simplicidade de se unirem a Davi. Às vezes, as pessoas estão esperando você ter sucesso, ter dinheiro, ter fama, para elas se unirem a você. Aqui não. Aqui eles se uniram a Davi quando ele ainda estava sendo perseguido. Então valorize na sua vida aquelas pessoas que se aproximam de você não por interesse, mas aquelas pessoas que se aproximam de você porque amam você, porque veem em você algo que pode acrescentar a elas. E você também deve se aproximar de pessoas que de fato vão te acrescentar. Às vezes pessoas simples, mas que você pode contar com elas, que você pode pedir uma ajuda a elas, que você pode bater um papo com elas e falar dos seus problemas, que ela não vai estar olhando para você e pensando na vida dela, no bem-estar dela. Ela vai estar de maneira sincera se importando com as suas dificuldades. Então ali estava todo mundo no mesmo barco. Davi sendo perseguido, sem dinheiro com toda certeza, sem um teto para morar, estava numa caverna. E ali começa o exército mais poderoso do mundo daquela época. Olha bem, como que Deus, ele está interessado em objetivo, propósito. Qual era o propósito de Davi, irmãos? O propósito de Davi era lutar pela nação dele, porque isso Deus colocou no coração dele.
você vai ser um rei, um comandante de guerra, porque eu tenho muita coisa para conquistar através de você, Davi. Então Davi estava a fim de cumprir o propósito dele. Saul estava o quê? Influenciado por um espírito de inveja, de orgulho, e por isso estava perseguindo Davi. Mas Davi estava focado no propósito que Deus tinha colocado no coração dele. E aí Deus acrescentou um exército ali. E aqueles homens, como eu disse, não apenas com problemas, mas homens sinceros, submissos, interessados em lutar com Davi. Lutar com Davi. A favor de quê? Do reino. A favor dos propósitos de Deus. Procure pessoas para você se relacionar que estão interessadas no reino, nos planos de Deus para a vida delas. Porque se você estiver com o propósito do reino no seu coração, você também precisa se unir a pessoas que estão com o propósito de Deus no coração delas, porque senão essas pessoas vão afastar você. Então aqui a gente vê o quê? Que à medida que aqueles homens foram caminhando com Davi, eles foram se aperfeiçoando. Não é que você se achega com os problemas diante de Deus e vive o resto da sua vida com os problemas. Não é isso. Deus começa a tratar os seus problemas. Ele começa a restaurar a sua vida. A partir do momento que você busca os propósitos dele. Aqueles homens foram felizes porque eles se uniram a um homem que tinha um propósito verdadeiro no coração, e Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Olha bem, procure pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus. Davi era um homem que perdoava. Davi perdoou Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes e ele não fez. Ele não fez, porque ele sabia honrar a autoridade. E aqui a Bíblia está dizendo que Davi se fez chefe desses homens. Olha bem, eles foram com os problemas, mas eles aceitaram o governo de Davi. Jesus é o nosso rei. Aceite o governo dele na sua vida, a direção dele, aquilo que ele coloca na sua palavra, e você vai ser bem-sucedido. Vamos ver aqui, abrir em Atos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens o quê? Iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Jesus chama homens simples, iletrados, ou seja, não tinham estudo, muito estudo, tá? Incultos, ou seja, não eram homens entendidos da cultura do tempo deles. Não. Hoje é o que se valoriza muito, né? A cultura. Deus chamou homens, Jesus chamou homens simples. Mas os sacerdotes ficaram admirados pela maneira como esses homens falavam, a inteligência deles, a maneira de se colocarem, de argumentarem a respeito da fé deles, a sabedoria, a inteligência deles chamou a atenção dos sacerdotes. Por quê? Porque eles haviam andado com quem? Com Jesus. Então Deus chama os carentes, os necessitados, os pobres, os endividados, os aflitos, mas Ele restaura. Ele dá entendimento, Ele dá inteligência, Ele dá sabedoria. Ele te faz prosperar no meio do seu povo, como Ele fez com Daniel, né? Como Ele fez com José, como Ele fez na Bíblia inteira. Ele chama os que não são para confundir os que são. Ele chama esses homens simples, iletrados, para confundir os sábios. Porque a sabedoria desse mundo é loucura para Deus, mas a loucura de Deus, a palavra de Deus, é loucura para o mundo.
Então, irmãos, aí a gente vê como os valores de Deus, do reino, os valores do reino. Você pode contar com pessoas mais simples, você às vezes pode contar mais, são aquelas que vão se dedicar mais, aquelas que vão receber mais, aprender mais. Quem já sabe tudo não vai aprender com você. Você vai tentar falar de Jesus, explicar a palavra, a pessoa vai dizer, não, eu já sei isso aí. Você vai tentar explicar para ela que o caminho que ela está seguindo está errado, os pensamentos dela estão errados, e ela vai falar para você o quê? Não, eu já sei. Eu já li isso aí. Tá, mas você leu, mas a gente precisa viver. Você vai dizer para ela, né? A gente precisa viver, a gente precisa acreditar de verdade, praticar. E aí, quando Jesus fala que devemos ser simples como a criança, é nesse sentido de reconhecer, não, eu não sei. Eu já li isso aqui, mas ainda não consegui viver, praticar. Eu preciso conseguir praticar isso aqui. É assim. Você e eu precisamos reconhecer as nossas misérias. Foram o que esses homens fizeram. Chegaram lá, Davi, estou endividado, estou desgostoso da vida. A corrigida fala desgostosos. Sabe? Davi, não tenho mais muita coisa onde eu me interesso, o que fazer. Aí Davi falou, não, então é aqui mesmo no seu lugar, você vai se tornar agora guerreiro. Aqui tem lugar para você, nós vamos conquistar, nós vamos guerrear, coragem, homens de coragem. Tá com problema? Estou com problema, mas você tem que ter coragem. Para se tornar guerreiro com Davi, tinha que ter coragem. Não é só ter problema, porque tem gente que tem problema, mas se acovarda, foge. Você chama, pro fight, vamos orar, vamos ler a palavra. Não dá não tenho tempo. Um capítulo por dia, não dá não. Tem capítulo que é grande, tem capítulo lá com mais de 50 versículos, irmã Elina? Mas você tem que desenvolver a leitura, irmãos, tem que se esforçar, tem que ler, tem que aprender. Conhecimento, a Bíblia fala, meu povo perece porque falta conhecimento. A gente fica na frente de uma TV vendo um jornal quantas horas por dia? Vai estudar a Bíblia, vai pegar um livro bom. Nós vamos fazer biblioteca aqui nessa igreja, tá? A irmã Elina já tocou no assunto, a irmã Raquel, e olha que eu e o Roberto oramos quantas vezes pedindo, Senhor, queremos uma igreja que goste de ler, de aprender. Tem que ter leitura, irmãos. Mas eu leio muito mal. Desenvolva. Aqui, minha sogra, depois que aceitou a Cristo, já leu quase meus livros todos. Eu tenho uma bibliotecazinha até interessante lá, bastante livro. Já leu, acho que metade dos meus livros. Leitura. Deus deu facilidade a ela para ler. Roberta falando, mamãe evoluiu na leitura, hein? Ela tá falando que não lia nada. Agora lê, tem dúvida e me pergunta as coisas. Então, irmãos, o Espírito Santo, eles ficaram surpresos de verem aqueles homens que eram iletrados, incultos, falarem daquele jeito a respeito de Cristo. E aí eles perceberam que eles haviam andado com Jesus. Quando as pessoas ouvem a gente, irmãos, elas precisam ver que Jesus está em nossas vidas. Elas precisam saber que tem algo diferente. Tem algo diferente. Eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo, 2 colegas meus me viram de longe e eu com a Bíblia, Eles vindo lá e eu assim indo para a igreja. E eram colegas que a gente ia para uns lugares aí, do mundo, festas e tal. E aí pararam na minha frente, preguei para eles, falei tudo que Deus tinha feito na minha vida. Eles foram embora. No outro dia eles voltaram. Falei de novo para eles. Aí um deles falou assim, interessante, quando eu vi Daniel de longe com a Bíblia, eu logo pensei, virou crente. Já vem Daniel agora com esses papos chato de crente para mim. Irmãos, não teve outra. Se converteu, aceitou a Cristo, deixou tudo. E ele fala, eu entreguei minha vida a Jesus, a gente tinha em torno de 18, 20 anos.
Ele falou assim: eu entreguei a minha vida a Jesus no momento em que tudo estava bom, as coisas estavam melhorando, mas o evangelho que o Daniel trouxe para mim, ele me mostrou que Jesus tem algo muito superior àquilo que eu tinha. Ele fala isso. Então, quando você fala de Jesus para alguém, você tem que falar de um Cristo que tem algo para oferecer para elas que é melhor do que esse mundo. Se você prega um Cristo que tudo é mais difícil, tudo é pior, tudo é ruim, a pessoa vai falar o quê? Deixa eu ficar no mundo aqui mesmo que é melhor. Se a pessoa não tem paz, você tem paz para oferecer para ela, que Jesus tem. Se a pessoa tem tristeza, você tem alegria. A pessoa tem medo, você tem o quê? Coragem. Cristo tem coragem para você. Olha esses homens aqui, ó, tinham problemas, mas eram homens corajosos. Para andar com Davi tinha que ter coragem, irmãos. Um homem que mata leão, mata urso, mata gigante, enfrenta exército. Mas Davi, ele falava. Ele falou para Golias: você vem a mim com arma, com escudo, com lança, com espada. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Você tem que saber qual é a sua força, da onde vem a sua coragem, da onde vem a sua sabedoria, a sua inteligência. Eu sou um bom profissional, por quê? Porque Deus me dá inteligência e sabedoria. No meu trabalho, quando tem reunião, eu sei o que colocar. Eu consigo perceber o que é melhor para o meu local de trabalho. Por quê? Porque Jesus me dá inteligência e sabedoria para falar. Claro. Eu tenho coragem de me colocar, eu tenho paciência em como me colocar numa reunião no meu trabalho. Por quê? Porque o Espírito Santo está comigo. Tem que ser assim. A Bíblia fala que Daniel, ele tinha um espírito de excelência nele. Era algo diferente. Daniel tinha algo que ia além dos magos, além dos sábios. Pensa bem, irmãos. Aí hoje os crentes são tratados como ignorantes. Não sabe nada, não consegue nada, não entende nada. Não deixe ninguém fazer isso com você, não. Os crentes são, irmãos, os crentes são o que há de melhor nessa terra. São os filhos de Deus. São o sal da terra, a luz do mundo. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, fala assim: vocês agora são a luz do mundo, ele fala. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, ele fala. Não se pega a lâmpada e se esconde, mas coloca no meio da sala para iluminar todos. Você na sua casa é aquele que ilumina todos. Aquele que quando abre a boca, fala a sabedoria de Deus. E às vezes quando não dá para se falar, se cala. Às vezes o melhor é ficar calado dentro de casa. Saber a hora certa de falar. Não estão deixando você falar, não? Calma. Na hora certa você lança uma palavra. Você viu a oportunidade de novo? Lança outra, vai semeando. Com paciência, com sabedoria. E ora. E você vai ver que daqui a pouco as pessoas na sua casa estão pedindo orações a você. Vão estar pedindo conselhos a você. Faça isso. Então, irmãos, aqui a gente vê homens com problemas, mas homens dispostos, dedicados ao reino. Vamos para finalizar, abrir em Provérbios capítulo 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os aonde? No meio ou no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha bem. As minhas palavras, atenta para elas. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. O que é inclinar os ouvidos, irmãos? É falar assim, peraí. Deixa eu ouvir isso aqui. Isso aqui é importante. Né? Para tudo, para ouvir a palavra, Inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, ou seja, onde os olhos do seu coração estão fixados? Onde?
Guarda-os no mais íntimo do teu coração, ou seja, não é algo que você ouve e esquece. Mas o que eu estou falando é o seguinte: aquilo que você ouve da palavra precisa fazer sentido no seu dia a dia. A gente não pode ler a Bíblia e se esquecer. Tiago fala assim, que a gente não pode ser ouvinte esquecido. Ouve a palavra, mas não coloca em prática e esquece. Porque quem faz isso está se enganando a si mesmo. Deus mostra para você uma área que você precisa acertar. Mostra para você um pecado que você precisa largar. Um posicionamento que você precisa ter. Uma postura diferente que você tem que ter. Um palavreado diferente. Uma maneira diferente de agir com o seu cônjuge, com seus filhos, com a sua família. E você não vê isso como uma seriedade, como uma prioridade. Você está fazendo pouco caso da palavra. Então, por isso que, mesmo que não seja tão simples mudar tão fácil, tão rápido, nós estamos aqui para isso, irmãos. Você está vindo aqui ouvir a palavra domingo, quinta, terça, o dia que você pode vir, você venha, sabe por quê? Porque é ouvindo e meditando que o Espírito Santo vai fazer uma transformação na vida da gente. Por isso que o salmista fala, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o que vai acontecer com esse homem? O final, você tem que prestar atenção no final desse salmo. Vamos abrir, eu falei que era o último, mas mudei de ideia. Vamos abrir o salmo primeiro. O 2 é o que eu citei, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o verso 3 aqui, irmãos, olha a sequência. Ele é como árvore plantada, junto a quê? A corrente de águas, que no devido tempo faz o quê? Dá o seu fruto, e cuja folhagem não o quê? Murcha ou cai, e tudo quanto ele faz, acontece o quê? Prosperará, na minha está, será bem sucedido. Vale a pena meditar na palavra de Deus de dia e de noite ou não vale? Irmãos, eu vou falar que tem muito lá fora oferecendo para mim, tem muito aqui na Bíblia. São tantas promessas, o salmista fala assim, Senhor, os teus pensamentos a meu respeito, irmãos, presta atenção nisso. Senhor, os teus pensamentos a meu respeito são tão numerosos, são mais numerosos do que a areia do mar, de maneira que eu nem posso contá-los. Os teus pensamentos a meu respeito. Você acha que se eu fiquei interessado numa bonequinha para dar para minha filha, você acha que Deus está interessado em quê na sua vida? Muito mais, irmãos. Deus te ama e Ele quer cuidar de você e te proteger, te livrar. Ele quer abençoar a sua casa muito mais do que você imagina. Muito mais. Porque você que é mau, sabe dar coisas boas aos nossos filhos. Veja, Jesus está falando que eu sou mau. Eu sou mau e estou pensando na Sky lá. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Pensa. O que Deus está pensando a teu respeito? Como Ele quer te usar nessa obra. Como Ele quer abençoar seus filhos nesse lugar. Ele quer abençoar seus filhos, seus netos. Ele quer que os seus netos, seus filhos cresçam, aprendendo a palavra, para quando chegar lá na frente, quando o seu filho entrar numa faculdade, entrar numa escola, ele vai olhar para tudo aquilo e falar bem assim, pobre coitados. Estão precisando estão com sede. Eu tenho que falar de Jesus para eles. Eu tenho a vida. Jesus, nós vimos lá no Evangelho de João, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, tem rios dentro de você querendo jorrar para a vida das pessoas.